Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Pedro Simon. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da FAV UFG e hoje eu vou apresentar para vocês um artigo chamado As Imagens da Cidade no Corpo, um estudo poético pela perspectiva da cultura visual. Bom, esse artigo ele foi escrito a partir de um grupo de pesquisa realizado por mim, junto a alguns alunos de licenciatura em dança do Instituto Federal de Goiás, que aconteceu no ano de 2019 e teve duração de 4 meses. O grupo de pesquisa foi intitulado Corpo, Memória e Cidade, construindo narrativas da relação com o urbano. O processo investigativo realizado em 2019, ele buscou colocar em perspectiva as artes visuais por meio das imagens, em contato com a dança e com a performance, entendendo a relação entre os corpos, as memórias e os espaços da cidade. Foi um projeto que teve como metodologia a pesquisa narrativa, a partir do momento que compreendo a importância e a validade que existe em trazer as questões pessoais, enfim, histórias e subjetividade dos indivíduos para a pesquisa, e a utilização dos instrumentos de dados, foram os diários de campo e também os registros audiovisuais que aconteceram durante os encontros. A pesquisa, ela teve uma parte poética, criativa e também uma parte teórica. E para esse aporte teórico, eu destaquei aqui alguns conceitos que eu vou descrever um pouquinho melhor logo à frente, que são corpo-mídia, corpografia, os estudos da performance e também os saberes e dizeres do corpo. Bom, é um encontro que, como eu dito, partiu dessa busca por uma percepção de como é que esses atravessamentos se dão, atravessamentos das imagens da cidade, das memórias, dentro desses corpos. Bom, eu inicio falando um pouquinho sobre o conceito de corpo-mídia, que é trazido pelas autoras Katz e Greiner. A partir das autoras, esse corpo que é mídia de si mesmo, é um corpo que está em constante processo de evolução. E para isso, a gente tem uma compreensão de que esses ambientes no qual o corpo se coloca faz com que ele sofra também diversos atravessamentos, né, e cruzamentos e estímulos que vão modificando a todo tempo. Então, as informações que estão nesses ambientes, elas acabam entrando, né, nesse corpo e entrando também em negociação com aquelas que já estão ali. Então, a gente passa a compreender o corpo não apenas como um depositório, né, um lugar onde as informações estão ali apenas presas, né, sendo guardadas, mas elas entram em conflitos, são rearranjadas, reajustadas e estão também participando desse processo de formação do corpo a todo momento. Os fazeres e dizeres, que é um conceito trazido por 70, Jussara 70, ela entende que o corpo, a partir do momento que ele dança e performa, ele está dizendo alguma coisa, né? Temos ali os discursos ditos pelo corpo e suas falas, elas se dão a partir dos movimentos, né? Então, a gente tem a materialização desse discurso por meio das ações corpóreas e óbvio que, assim como a gente estava vendo dentro do conceito de corpo-mídia, né? A relação que há entre esses sujeitos e o mundo acaba com que isso faz com que essas informações sejam também rearranjadas e renegociadas. A autora vai dizer o seguinte, que nós trazemos em nós experiências intersubjetivas, sociais, artísticas, culturais e políticas que são expressas por meio dessas ações corpóreas que se tornam discursos. Bom, o conceito de corpografia também é um conceito que acabou balizando a pesquisa, né, o grupo, justamente porque há uma compreensão de um corpo que percebe a cidade, um corpo que se deixa moldar pela cidade, se deixa grafar pela cidade, como se o corpo trouxesse dentro de si registro dessa cidade a partir do seu trânsito, a partir do momento em que ele experiencia a cidade. As autoras trazem um olhar crítico para os espaços urbanos, uma vez que, em prol de uma espetacularização e de uma privatização do espaço público, as cidades acabam por alijar os corpos dos seus ambientes, dos seus espaços, né? E aí a gente tem uma cidade que se torna cenário, os seus ambientes, eles perdem essa corporeidade, eles se tornam ambientes, né, desencarnados, como elas mesmas vão identificar, né? Então, o que elas buscam por meio desse conceito de corpografia é justamente voltar a incentivar o enriquecimento dessa experiência urbana pelos corpos, né? E não ao contrário,
nessa busca por uma espetacularização dos espaços. A cultura visual e as imagens, obviamente, elas entram uma vez que eu compreendo o poder das imagens nesse processo de formação, né? Até porque as imagens elas fazem parte do nosso cotidiano e não seria diferente. A gente não poderia deixar de fora as imagens quando a gente fala de experiências e de práticas de aprendizagem e de vivências, né? Eu acredito que os discursos que são veiculados pelas imagens, assim como os discursos que nós trazemos nos nossos corpos, eles modificam, eles nos fazem ver, ouvir, falar e agir e pensar de outros modos, né? E nesse projeto em especial, a ideia é que a gente conseguisse pegar as imagens da cidade e, a partir delas, pensar a respeito de como somos afetados. Bom, falando um pouquinho melhor do projeto, foram encontros semanais que aconteceram uma vez por semana, ao longo de 3 horas, e eles inicialmente partiam de discussões teóricas. Então, alguns textos desses autores e autoras foram trazidos para os grupos, né, para o grupo, na verdade, para os encontros, e após essas discussões teóricas aconteciam os aquecimentos corporais e as próprias pesquisas de movimento. Durante todos os encontros, alguns questionamentos eram dados aos alunos e alunas também, para que eles pudessem entender um pouquinho melhor como é que era a relação que eles desenvolviam com as próprias cidades. Eu digo cidades no plural justamente porque a cada novo encontro, a cada novo diário visual trazido pelos alunos e alunas, a gente percebia que os olhares de cada um para aquela cidade, para uma mesma cidade, apresentavam uma multiplicidade, uma pluralidade muito grande de percepções, o que faz com que cada um tivesse ali a sua própria cidade. Eles foram incentivados ao longo de todos os encontros a construírem, dentro dos seus diários de campo, narrativas verbais, construírem narrativas visuais da cidade. Eles tinham, a cada encontro, papéis disponíveis para que eles pudessem fazer anotações, enfim, deixar ali palavras, sensações, sentimentos que eles estavam sentindo nesse processo. Então, aqui eu trago alguns questionamentos, por exemplo: que lugares marcam a nossa vida, como os espaços da cidade nos moldam, que lugares marcaram a vida de vocês, por que marcaram, que marcas foram essas. E em um primeiro momento a ideia foi que o corpo e as memórias pudessem ser trabalhados. Então eles puderam revisitar memórias da infância, que inclusive foram as que mais ficaram nítidas ao longo desse processo, e ao mesmo tempo revisitar, num segundo momento, a própria cidade. Então, esse encontro com a cidade, a partir das narrativas visuais e a partir das memórias, tudo isso foi levado para o corpo, e ao longo desses 4 meses eles puderam desenvolver ali partituras corporais, né, pequenas células coreográficas, que posteriormente foram devolvidas à cidade de forma individual. Então, cada um escolheu um lugar que era mais significativo para fazer a apresentação dessa partitura, dessa coreografia. Então foi muito significativo porque eles puderam devolver aos espaços urbanos, né, toda aquela carga emocional, toda aquela carga de memória, e devolver também uma forma de a maneira como eles enxergam aquela cidade, né? Então foi muito potente para eles também terem essa experiência, ao mesmo tempo em que eles também puderam dar aos transeuntes, às pessoas que estavam ali presentes naquele momento em que as performances foram realizadas, um outro olhar sobre a cidade, um olhar mais artístico, um olhar mais poético, como fica nítido para vocês nas imagens que eu vou passar daqui a pouquinho. Então aqui, como eu comentei, são aqui as páginas, né, os papéis em que eles puderam deixar ali os seus sentimentos, sensações. Aqui algumas das narrativas visuais trazidas por ele das cidades. E aqui o próprio processo criativo do grupo, né, de pesquisa. Então, individualmente eles iam construindo as suas partituras, iam sendo guiados por mim, estimulados por outras referências visuais, por músicas. Todo o processo era compartilhado com eles também, né? Ou seja, eles participavam não só como colaboradores, mas também como propositores também de ações, enfim, de caminhos para a própria pesquisa. Aqui foi uma outra performance realizada em grupo, na cidade de Goiânia.
e a gente percebe a poética presente em cada uma dessas imagens. E é isso, aqui estão algumas das minhas referências bibliográficas utilizadas, e muito obrigado.